Graças ao bom Deus, que o Deus Todo-Poderoso Ele possa iluminar a sua vida, a sua casa, a sua família e os seus dias. E quero de todo o coração desejar, Senhor, ao Senhor, você que está acompanhando agora a programação, realmente aí um dia de bênção, realmente um dia de conquistas e realizações. E eu digo para a Senhora, para o Senhor, não vale a pena ter pressa, não vale a pena perder a paciência. Por quê? Quando a pessoa ela perde a paciência, ela perde também a habilidade de fazer boas coisas, de construir, de edificar, de dar a volta por cima. E acompanhe essa programação e com certeza Deus vai abençoar muito a sua vida. Eu sou Luciano Moreira, pastor aqui no Rio de Janeiro, na Igreja Internacional da Graça de Deus do Centro de Magé. Tenho o prazer de estar trabalhando na equipe de fé do pastor Michael Marques, que trabalha lado a lado com o nosso pastor Jaime de Amorim e o nosso missionário R.R. Soares. Acompanhe e certamente Deus vai abençoar muito a sua vida. E é importante você guardar no coração uma coisa: o Deus Todo-Poderoso, Ele quer transformar sua casa, quer transformar sua vida, basta dar a Ele uma oportunidade. Falando em oportunidade, nós vamos agora a um relato de fé, a história de uma senhora que passou por uma dificuldade, mas se apegou em Deus e venceu. É importante você acompanhar o passo a passo, não desliga, fica ligadinho aí. Nós vamos então agora um relato de fé da Débora Fernanda, que começou então, tinha tudo para dar certo, mas na trajetória deu errado e graças ao bom Deus, ela conseguiu dar a volta por cima e você também vai dar. Então, por gentileza, aqui comigo na tela do Palavra Urgente. E o tempo foi passando. Começamos a namorar e a família dela já era da Internacional da Graça de Deus. Então, em 2006, a Débora se converte. Já senti de batizar também nas águas. Logo em seguida, ele se batizou também nas águas. Nesse mesmo ano, abre-se um concurso para o Exército Militar, que é a Escola de Sargentos das Armas do Exército Brasileiro. E acabo passando no concurso. Antes de eu ir para a escola, eu peço a Débora em noivado. Acaba o curso, a gente se casa em dezembro de 2007. Quando a gente casou, a gente foi morar em Taubaté. A gente começou até no início a frequentar a igreja, sim, mas com o passar do tempo a gente foi indo menos, com isso a gente foi esfriando. Já não lia a Bíblia, já não buscava mais a palavra de Deus nesse período. Discutia muito por causa de financeiro. Deu para entender um pouquinho? Começou de uma maneira, tinha tudo para dar certo. Começou de uma maneira linda, de uma maneira bonita, porém ela começa a relatar e a dizer que ela ia um pouquinho menos, porque a Escritura Sagrada, ela é fundamental para a nossa vida. Eu não posso, de maneira alguma, deixar de buscar ao Deus Todo-Poderoso. E quantas são as pessoas que deixam de buscar o Todo-Poderoso e por isso a vida desanda? Vamos então a uma matéria para entendermos melhor? Aqui, comigo na tela do Palavra Urgente. Os problemas de relacionamento conjugais possuem as mais diversas origens. Instabilidade financeira e a insegurança, por ambas as partes, são alguns dos motivos das intensas discussões. O Brasil contabilizou em 2021 mais de 80 mil separações oficializadas em cartórios. Uma pesquisa realizada pela Avast informa que mais de 40% dos brasileiros admite pegar o celular do cônjuge escondido. Os problemas conjugais podem não apenas separar o que Deus uniu, mas também destruir toda a estrutura familiar para sempre. Meu amigo, meu irmão, você acabou de acompanhar e de ver, né? Entender um pouquinho melhor com respeito a essa matéria, que para poder esclarecer e abrir o nosso entendimento, e nada melhor do que um especialista falando. Nós vamos aqui ao nosso amigo, onde ele vai falar um pouquinho melhor com respeito às situações, aliás, melhor dizendo, a nossa amiga, né? A Luciana Pureza, que com grande amor e com grande alegria, sempre tem contribuído muito para este programa. Comigo aqui na tela do Palavra Urgente. Uma das principais causas, assim, no relacionamento, né, amoroso, né, que a gente está falando aqui, das brigas, dessa confusão toda, primeiro é o término da paixão, né, que a gente se apaixona e, de repente, a pessoa é perfeita, né, você casa com uma pessoa maravilhosa, ela tem até defeitos, mas você não quer enxergar, então você já vai com uma dose de adrenalina acentuada para esse relacionamento. Então, quando essa paixão vai diminuindo, que geralmente em 2 anos, quando você está morando junto, quando você está se relacionando à distância, que tem aquela que dura mais ou menos 5 anos, você consegue perceber os problemas. Quando você tem uma dependência
afetiva, emocional, nós temos a tendência de colocar no outro essa responsabilidade. E quando a gente não é atendida nesse lugar, a gente fica agressivo. Por quê? A gente imaginou uma coisa na cabeça, ele imagina um lugar idealizado, essa mulher da minha vida, ela vai me colocar assim. E quando ela não corresponde a isso, ele entra em parafuso. Mas como assim? Então a gente tem vários tipos de transtornos que pode ser colocado nesse lugar. E se ele bebe, piora mais ainda a situação. Por quê? Com a bebida, ele perde o controle, né? E é nesse lugar que ele pode agredir ao ponto de matar uma mulher. A gente está cada vez mais ocorrendo casos onde mulheres estão morrendo, né, por conta dos maridos que perdem esse controle. Geralmente, as pessoas que têm um relacionamento ruim, que elas estão acostumadas, que as pessoas falam, você tem um dedo podre, isso se chama uma repetição, porque a pessoa ela já tem de família essas relações onde tem muita briga, onde tem muita confusão, o corpo dela identifica a substância e ela atrai, sim, pessoas que causam, mesmo sem ela saber, inconscientemente, ela acaba atraindo essas pessoas para a vida dela. Por quê? Porque ela não se dá esse tempo de olhar para si, de entender que aquele carinha que ela rejeitou era o que ia fazer ela feliz, porque ela faz o quê? Ela tem repulsa ao amor, às pessoas que chegam, que dão a ela uma sensação diferente, porque é um sentimento estranho. Ela está acostumada com aquele sentimento agitado, de briga, de confusão. Ela não está acostumada com um sentimento de amor, de carinho, de um tratamento legal. Então ela tem que, às vezes, lutar contra isso para começar a entender que ela pode ter um relacionamento saudável, que é capaz de ter um relacionamento saudável. E só na terapia que ela vai conseguir se conhecer e começar a ter atitudes que levam ela para esse lugar. Graças ao bom Deus, você entendeu aí um pouquinho melhor? Eu agradeço a todos que com grande alegria sempre vêm contribuindo, né? São os médicos, doutores, que sempre dão ali a orientação, explicando, esclarecendo e trazendo então e aumentando o nosso conhecimento. Nada melhor do que ouvir um especialista falando o que a pessoa precisa fazer, como que aconteceu tal coisa, como também o tratamento, e daí vai então um agradecimento a todos os doutores, psicólogos, todos que contribuem muito para esse programa. E falando em contribuir, sabia que você pode contribuir também para uma pessoa que está passando por uma luta, por uma batalha, uma dificuldade muito grande? Então você diga assim, pastor, como que eu posso? Eu vou explicar para a senhora, para o senhor. Você pode divulgar então, compartilhar. É só colocar lá YouTube ou Instagram, @palavraurgente, e daí então compartilhar com pessoas. São muitos pastores, vários apresentadores, várias histórias, e o intuito e o propósito é de levantar. Chegar de repente naquele momento difícil de promover vitória. Falando em promover vitória, eu quero pedir à senhora, ao senhor, de todo o coração, que prepare o copo com água, porque daqui a pouquinho nós estaremos fazendo uma prece, fazendo uma oração em seu favor, e o Deus Todo-Poderoso, Ele vai mudar a sua vida, o Deus Todo-Poderoso, Ele vai transformar a sua situação. Então vamos aqui entender um pouquinho mais do que aconteceu com a nossa amiga Débora Fernanda, aqui comigo na tela do Palavra Urgente, por favor. A gente começou a fazer empréstimos, a gente começou a fazer refinanciamento. Um abismo foi levando o outro. Eu começo, então, a ter problemas seríssimos. No ano de 2010, acontece um primeiro ato ali de infidelidade. Entra-se a bebida alcoólica e entra-se também o tabagismo. Como se algo mesmo estivesse agindo na gente para que a gente se destruísse. Os anos passam e no final de 2020, William vai para uma missão do Exército em Roraima por 4 meses. Débora percebe que o casamento está em grande risco, então decide ir para a casa dos pais até o marido retornar. Não sabia exatamente o que estava acontecendo com meu marido em Roraima, mas eu sabia que meu casamento estava querendo acabar. E a coisa começa realmente a desandar, porque um abismo, ele vai chamando outro abismo. E naquele momento em que ele sai da missão, como acompanhamos aí, ela então pensa em ir para a casa dos pais. E aquilo que começou de uma maneira correta já estava começando a desandar, porque deixou de buscar a presença de Deus. E são muitas as pessoas que estão assim. Às vezes ela fala assim, mas o meu trabalho hoje não está fluindo. Mas ela pediu essa oportunidade, ela pediu para Deus abrir uma porta de emprego.
Mas na trajetória, o que ela fez? Ela começou a se distanciar de Deus. E aí está o grande problema. Quando a pessoa ela começa a se distanciar de Deus, daí a coisa vai desandando. Porém, quando ela volta e ela busca o Senhor Deus, ela pega, então começa a valorizar aquilo que Deus lhe confiou, a coisa começa a mudar. E é por isso que eu quero convidar você, quero convidar a senhora, a todos que estão acompanhando agora, de todo o coração, a assistir comigo agora. Vamos aqui com o nosso amigo Anderson, aos casos curiosos de hoje, aqui na tela do Palavra Urgente. Em Casos Curiosos de hoje, eu quero falar sobre problemas conjugais e a saúde do coração. Será que o coração físico pode sofrer por conta dos sentimentos da alma? Pois bem, a Universidade de Yale, nos Estados Unidos, realizou uma pesquisa com 1.500 pessoas adultas, uma média de 47 anos de idade, em que passaram por esse episódio de ataque cardíaco. E 40% das mulheres compartilharam que estavam tendo problemas conjugais, enquanto 30% dos homens também declararam isso. Foi comprovado nas pesquisas que muitos dos que viviam nesse estresse numa relação conjugal tinham maior propensão a voltar ao hospital por conta de problemas no coração, sofrendo de dores no peito. Isso tudo acaba criando uma linha, um envolto entre a relação conjugal e a saúde do coração. Curioso, não? Acabamos aí então de acompanhar com o nosso amigo Anderson. Fica um forte abraço, que Deus continue abençoando muito o senhor, família, equipe e a todos. E é de todo o coração que o Palavra Urgente, ele vem realmente aí, ele chega na sua casa, ele te acompanhando aí na viagem, você que está assistindo através, de repente, da rede social, você que está acompanhando, vai aí se alimentando de coisas boas. E chega com o intuito e propósito, a proposta de levantar e de ser algo maravilhoso para a sua vida. Falando em proposta para ser algo maravilhoso, nada melhor do que a Escritura Sagrada. Vamos entender um pouquinho a questão, à luz da Bíblia, como devemos agir diante de adversidades. Diz aqui assim a Escritura Sagrada, Gênesis, no capítulo de número 25, Gênesis capítulo de número 25, o versículo de número 21 diz assim: Isaac orou instantaneamente ao Senhor por sua mulher. Entenda, Isaac orou instantaneamente ao Senhor por sua mulher. E quantas são as pessoas que se deparam com uma falta, com um problema e ficam aprendendo a conviver com a dificuldade? Não faça isso. Aqui está o melhor exemplo na Bíblia que eu quero compartilhar com a senhora, com o senhor neste momento. Tem algo errado, algo não está de acordo, algo está lhe incomodando, de imediato bata a porta do céu, porque assim certamente de Deus virá o socorro. E quantas vezes a pessoa, ela passa por uma dificuldade, ela recorre a tantas pessoas, e quando então não tem mais jeito, aí ela vai a Deus. Não pode ser assim. Nós precisamos mudar. Repetindo aqui, Isaac orou instantaneamente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. Então Isaac apresentou a necessidade, Isaac apresentou o que estava faltando, e é exatamente o que nós devemos fazer. Apresentar ao Deus Todo-Poderoso aquilo que está faltando, apresentar ao Deus Todo-Poderoso aquilo que necessitamos. E muitas das vezes a pessoa ela fica, mas eu não sei, e recorre aqui, recorre ali. Não, vá direto a Deus. Vamos então entender um pouquinho melhor a história da nossa amiga e como ficou a situação desse casal abençoado aqui na tela. Meados de abril, pouco tempo, eu já peço e ligo para querer me separar de vez. Pela fé, não aceitava. Aí eu passei a orar mais ainda. Então, meu marido começou a parar de falar comigo. Todas as pregações eram: não desista, fica firme. Tava sentindo uma luta interna muito grande já. Se estende a missão mais um mês. Em maio, William retorna para Taubaté, porém fica mais na base do que em casa, mas Deus fala ao coração dele. Dentro do alojamento, depois de muitos anos sem ler Bíblia, sem nada, então eu ouço uma voz dentro de mim, me chamando para voltar para casa. E aquilo me dá uma vontade muito grande de voltar. Eu falo para ela assim, eu não quero mais divorciar, eu quero tentar de novo. A Débora vai e me convida, para ir no culto.
o pastor Alex começou a campanha do amor perfeito. Começa tudo a me transformar, eu começo a ser um pai melhor, eu começo então a largar todas as minhas outras práticas. O William, ele já não bebia mais. Pegou o último cigarro dele, jogou no lixo, jogou o isqueiro. Ele lia a palavra de Deus em casa, ele chorava, ele começou a buscar o Senhor com tanta sede, com tanta fome assim de Deus, assim como aconteceu comigo. Realmente eu me arrependi daquilo, o que aconteceu comigo. O nosso casamento, ele foi totalmente restituído. Hoje a gente espera tudo em Deus. Deus dá provisão e a gente não precisou mais pegar dinheiro de banco. Graças a Deus, hoje a nossa família, ela está completamente restaurada. Deu para entender? Ela começou de uma maneira correta a família, daqui a pouco desandou porque deixaram de buscar o Senhor, porém ela bateu, a porta do céu e tudo mudou. É exatamente o que nós vamos fazer agora e eu quero convidar a senhora ao Senhor a preparar o copo com água. Prepare aí o seu copo com água para que possamos juntos participar da oração e o Deus Todo-Poderoso possa abençoar sua vida. Eu creio que Deus tem algo maravilhoso para fazer. Você crê? Crê de coração? Já deu tempo de pegar o copo com água? Vamos então à oração? Querido Deus e eterno Pai, que o Senhor venha colocar a bênção do Senhor neste copo com água. Que o Senhor venha fluidificar, ó Deus, esta água, cada molécula com a tua unção, promovendo salvação, vida e vitória, em nome do Senhor Jesus. E você crê, diga: Senhor Jesus, eu vou bater a porta do céu. Diga amém, beba da água. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, Senhor, Senhora, creia que Deus é poderoso para promover na sua vida a vitória. Creia que o Deus Todo-Poderoso, Ele quer iluminar a sua casa, a sua vida. Você bebeu da água, compartilhe com a sua família e também faça o seguinte, algo que eu quero pedir de todo o coração. Que a senhora, o senhor escreva lá na rede social do programa, @Palavra Urgente, o testemunho, a vitória alcançada, uma palavra de incentivo para essa equipe maravilhosa que acorda cedo, que vem rápido para o trabalho, que batalha, que luta, que tem compromisso, empenho e dedicação para abençoar a sua vida. E eu quero de coração e aguardo você na Igreja Internacional da Graça de Deus do Centro de Magé, na rua Coronel João Valério, 281, domingo, 8 da manhã e 18 horas. Fica aqui, um beijo no coração e vamos a uma bela faixa musical com a nossa irmã. A faixa musical é Recomeço com a nossa irmã Thaís. Que Deus ilumine a paz. Deus viu quando olhou para o lado, precisando de um abraço, e mesmo se vendo cercado de amigos, é como se ninguém pudesse preencher esse vazio. Hoje no teu quarto Deus te viu chorar, lhe pedindo forças pra continuar. Lembra que o choro dura uma noite e pela manhã a alegria vem. Mas se a noite demorar a passar, Ele vem para suas lágrimas